Oi, meu nome é Vinícius, eu estou no terceiro ano do ensino médio e eu fiz intercâmbio para a Alemanha. Desde pequeno eu sempre tive o sonho, a vontade de fazer intercâmbio e de conhecer o mundo, viajar. E a partir do incentivo de uma amiga, eu acabei buscando pelo Rotary, pelo Interact, que é uma instituição que faz trabalhos voluntários, e o Interact é como se fosse uma instituição dentro dessa instituição e que permite a gente fazer intercâmbio. Então esse intercâmbio é de longa duração, de 1 ano, e a gente faz trocas com outras pessoas de outros países. Então, por exemplo, eu fui para a Alemanha e minha família recebeu uma menina dos Estados Unidos na casa deles. E aí, a partir dessa vontade, a partir de eu começar a descobrir quais eram os métodos, as formas que eu pudesse fazer o intercâmbio, eu comecei a trabalhar com os meus pais, porque eu sabia que seria muito difícil para eles deixarem eu fazer intercâmbio. Então eu comecei a trabalhar, pesquisar sobre vários países, falar como se fossem curiosidades para eles em momentos aleatórios para que eles deixassem fazer um intercâmbio, para que eles percebessem que eu realmente queria. Eu não tinha como pagar um intercâmbio muito caro, então eu fui atrás do que mais valia a pena, um melhor custo-benefício e que oferecia melhores condições. Então eu encontrei o Rotary, que no caso eles não são uma agência, então o custo que eu teria seria só realmente de pagar o que eu iria usar, então passagem aérea, documentação também. Então a partir desse momento eu comecei a buscar me envolver mais com a instituição e participar do processo de intercâmbio, que são uma série de provas, e para chegar no final, para ter uma colocação, e a partir dessa colocação eu consegui escolher o país que foi a Alemanha. O processo para o intercâmbio, através do Rotary, ele é formado de algumas etapas. Então a primeira etapa que eu tive foi um dia de formação, em que a gente tinha palestra, que eles explicavam melhor como funcionava o intercâmbio, tanto os futuros intercambistas quanto para os pais desses intercambistas, e eles explicavam melhor como funcionava e como eles garantiam a segurança desse processo. Então a segurança ela é garantida da maneira que da mesma forma que eu estou indo para um país, tem alguém vindo também para cá. Então os intercambistas só ficam em famílias de pessoas que também estão enviando o seu filho para o intercâmbio. Então no meu caso eu fui para a Alemanha e uma menina dos Estados Unidos ficou na minha casa por uns 3, 4 meses. Então nesse primeiro dia foi essa formação, e daí depois a gente teve uma parte que seria uma prova psicológica e algumas provinhas como inglês, redação, conhecimentos gerais e conhecimentos também sobre o Rotary, que a gente precisava saber. Então essas provas na primeira etapa, e na segunda etapa seria um acampamento, um final de semana de acampamento, em que todas as pessoas que queriam fazer um intercâmbio se unem, e a gente, durante esse final de semana, a gente tem várias dinâmicas que são coordenadas por psicólogas, que estão o tempo todo anotando o nosso comportamento, percebendo como a gente interage, filmando a gente para estudar mais tarde, e essas dinâmicas, elas visavam ver como a gente interagia com as outras pessoas, com um trabalho em grupo, ver como a gente se frustrava e como a gente lidava com essa frustração. Porque o intercâmbio, ele é um ano em que tu vai lidar com muitas frustrações e tu tem que saber como lidar com essas frustrações. E também saber da melhor maneira como ser resiliente a essas situações. E essa avaliação psicológica, ela é a que mais tem influência na nota final. Essa nota final, ela é de acordo com a tua colocação. Então, quanto melhor for tua nota, melhor a tua colocação. E essa colocação, ela serve para no momento que tu for escolher tua vaga para ir para um país, tu tenha privilégios. Então a primeira pessoa a colocar, o primeiro colocado, ele vai ser a primeira pessoa a escolher. Tem a prova dos conhecimentos gerais, tem até prova de documentação. Então se tu precisa preencher uma documentação e de acordo com a maneira que tu preencheu, se tu preencheu corretamente, se tu conseguiu entregar na data estipulada, tu também ganha essa nota. Então essa nota final, ela vai te colocar em uma colocação, no meu caso foi o 9º lugar, e eu escolhi ir para a Alemanha. Ainda tinha vaga da Alemanha, quando eu fui escolhi ir para a Alemanha. Então, por exemplo, o primeiro lugar pegou a Itália, o segundo pegou a Holanda e assim por diante, até chegar no 9º e até os próximos que iriam escolher. Então, além dessas etapas de avaliações que a gente tem para dar essa nota final, a gente também tem etapas que estão para coordenar a gente, para ensinar a gente como lidar com certas situações que a gente ou com certeza vai ter no nosso intercâmbio, que todo intercambista passa, ou que pode acabar tendo, mas que não são frequentes. Então, prepara a gente para qualquer tipo de situação e para a gente saber lidar com essas situações. Porque o intercâmbio, além de ser tudo bem que é um ano assim incrível da tua vida, mas tu também passa por situações difíceis. E era para isso que a gente tinha essas orientações, para preparar a gente para situações difíceis até o dia da viagem. Então a gente teve praticamente uma orientação a cada 2 meses, isso durante 1 ano, 9 meses por aí. Quanto mais próximo chegava da data de viagem, mais orientações, mais frequentes eram as orientações. Então era para isso que servia. Intercâmbio, a gente, pelo Rotary, a gente acaba aprendendo como lidar com situações que a gente vai passar lá na frente no ano de intercâmbio. Então a gente está bem preparado para a situação.